Boa noite, amigos da TV Rio Branco. Hoje é segunda-feira, 11 de julho de 2022. Depois da entrevista aí do professor e escritor Laurentino Gomes na TV Cultura, no programa Roda Viva, aqui estamos nós para apresentarmos mais uma edição do programa Tribuna Livre, hoje recebendo o pré-candidato ao Senado pelo PSOL ou pelo PSOL, como queiram, o professor, historiador e filósofo, Dr. Sanderson Moura. Mais uma vez, o time agora volta a ser completo, né? Volta à sua formação original. Temos a presença aqui do Dr. Narciso Mendes, e a volta de Osmir Lima, que na semana passada não esteve presente, né? Isso mesmo, foi substituído, motivo de força maior, ele foi substituído, muito bem substituído, em 2 programas, né? O último foi pelo professor, o professor Alex Barros, especialista em planejamento e investimento financeiro. Vamos ao intervalo comercial e voltaremos em 3 minutos para começarmos então a nossa entrevista de hoje, recebendo o professor Sanderson Moura, professor e doutor Sanderson Moura, pré-candidato ao Senado pelo PSOL. Fique com a gente. Voltamos com o programa Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, agora muito mais cultura, informação e também política para você e sua família. Muito obrigado desde já pela sua audiência aqui na capital e também no interior. Siga-nos nas redes sociais, @oRioBranco. Né? Lembrando que os melhores momentos da entrevista de hoje com o Dr. Sanderson Moura, você confere amanhã no portal oriobranco.net, que é o portal oficial da sua TV Rio Branco. Doutor Osmir Lima, eu vou fazer um pequeno relato aqui da história do Dr. Sanderson. Na sequência, você poderá fazer a primeira pergunta, ok? Sanderson Moura... Agradeço a honra que você está me dando. Que é isso? Você merece, né? Está de volta ao time. Sanderson Moura hoje é um advogado bem-sucedido da área criminalística, mas não foi fácil, não. Há pouco mais de 20 anos, ele era um desconhecido. Veio de Tarauacá para cá, um garoto, muito jovem ainda, né? Muito jovem, veio de Tarauacá para cá, conseguiu, então, superar todos os obstáculos, as dificuldades, formou-se primeiramente em História, na Universidade Federal do Acre, depois buscou a segunda formação, desta feita em Direito, e, recentemente, formou-se também em Filosofia. Portanto, ele é professor, historiador, advogado e filósofo. Tem pós-graduação também, elas têm mestrado também, ele tem mestrado, já a gente vai falar, mestrado em Educação, e também membro da Academia Acreana de Letras, portanto é um imortal. Se, doutor Sanderson, não é ainda pergunta, tá? Se a lógica de Platão prevalecesse, você certamente sairia bem na frente dos outros pré-candidatos, dos outros 6 pré-candidatos, porque, não menosprezando os demais, do ponto de vista acadêmico, nenhum é tão capacitado, tão preparado quanto o nosso entrevistado de hoje. Osmir Lima, fique à vontade, então, para fazer a primeira pergunta. Primeiramente, seja bem-vindo ao programa. Grato, Muniz. A satisfação está no seu programa, o programa Tribuna, sim, com a presença aqui do meu amigo Osmir Lima e do meu amigo Narciso Mendes, a pessoa que eu tenho um carinho, um respeito por ele, pela Célia. Só completando o comentário, Osmir, você sabe muito bem, o Sanderson também, é que Platão entendia que a política tem que ser exercida pelos grandes catedráticos, os grandes filósofos, né? Os grandes pensadores, mas nem sempre isso prevalecia, né? Você não ia fazer alguma pergunta antes Não, a disso? pergunta é sua. Sobre... Ah, tá, sobre o CAP, sobre o... Você estranhou? Foi. Mas tá elegante, tá elegante. Isso aqui não é por vaidade, nem... Isso aqui foi por motivo de doença. Tá aí. Explicado, então. Por motivo de doença. Legal. Doença... Por motivo de doença grave, é uma questão de saúde. Né? Em princípio grave, mas vamos deixar. Deus está operando? Sim. A minha confiança é na medicina e em Deus. Doutor Sandro, um prazer tê-lo aqui. Prazer, doutor Armin. Eu sempre, não é de hoje, e você sabe disso, que eu o considerei um dos grandes quadros futuros, naquela época, eu dizia, da política criana. Eu se lembra uma conversa que nós tivemos na minha casa, onde eu o convidei até para ser candidato a prefeito de Rio Branco, pelo seu preparo, por ser um intelectual, por ser um jovem juruaense,
da melhor qualidade. Mas eu quero fazer uma pergunta que foge um pouco, Narciso, da política. Foge um pouco da política partidária, porque eu voltarei ainda a falar sobre a política partidária. Hoje nós estamos vivendo um momento difícil do Brasil, em todos os seus aspectos. Que é econômico, principalmente aspecto social, uma sociedade brasileira hoje atravessando uma fase muito difícil, a insegurança que está sendo gerada em nosso país. Aliada a isso, nós temos também um ativismo político face, muitas vezes, ao descrédito da própria classe política. Um ativismo judicial. O judiciário legislando e tomando algumas posições que violentam a própria Constituição. Como é que o senhor vê, inicialmente, esse caldo todo que eu acabei de mexer? Olha, primeiramente, em relação a essa crise social, né, política, eu vejo que, em grande parte, é crise de liderança também. Aonde tem... Crise de quê? Liderança. Começa tudo aí. Crise de estadista, crise de liderança, crise de homem que tem a visão. Eu vejo por aí. Eu tenho uma seguinte tese: onde tem uma empresa em crise, uma família em crise, um Estado em crise, ali tem uma liderança fraca, uma liderança que não está dando conta de conduzir. Isso se aplica a um Estado, isso se aplica a um país. Então, eu vejo essa carência hoje de grandes estadistas no Brasil, capaz de pensar mesmo a política como um bem comum, a política com algo maior. E em relação ao ativismo judicial, eu sou totalmente contrário a isso. Mas, infelizmente, nós temos os poderes desequilibrados no país. O parlamento fraco, o executivo também fraco, e aí na política não tem espaço vazio, né? Em poder não existe espaço vazio. O que é que vai abrir espaço para que os ministros possam ser executivo e ser legislativo? Agora, na medida que a gente fortalece o parlamento e fortalece o executivo, com certeza há um equilíbrio maior dos poderes. Eu vejo o grande problema aí, no parlamento. Hoje nós não temos mais um Rui Barbosa no parlamento brasileiro, por exemplo, um Pedro Simão no parlamento brasileiro, no Congresso Nacional. Então é natural que o Poder Judiciário adentre a seara que não é dele e gere um desequilíbrio constitucional e político no país. Então é algo que precisa ser enfrentado, é algo que precisa ser resolvido. Agora nós precisamos qualificar esse Congresso Nacional, e as próximas eleições pode ser uma grande esperança, é algo que já está na pauta do dia, uma preocupação que está na ordem do dia, e eu acredito que isso vai ser enfrentado em algum momento na próxima legislatura, até o limite constitucional, até onde o STF tem que ir na sua atividade constitucional. O doutor Sanderson, eu vou lhe fazer uma pergunta curta e gostaria que a resposta me fosse dada em 3 palavras. Sim, não, talvez. É assim, Ana Cícero? Sim, não, talvez. A sua candidatura, sua pré-candidatura é irreversível? Sim, não ou talvez? Sim, é irreversível, não tem mais volta. Não tem mais Não volta. tem mais volta, nós vamos ser candidatos. A presidência nacional já esteve aqui presente. Então nós não temos como mais recuar. Os navios foram queimados, nós atravessamos o Canal da Mancha. Agora é fazer o combate, é dar o combate. Em 2018 você não chegou a ser pré-candidato, lançada, né? Mas não deu certo. Não deu certo. Só relembrando aí. Não deu certo. Mas não deu certo por causa de mim, não deu certo por causa das pessoas que Alheio não à sua quiseram que eu vontade. fosse candidato. Mas agora o partido favorável, a estrutura partidária favorável, direção nacional favorável, o meu querer tudo junto, então isso é irreversível. Você acha que você vai disputar com mais 6? Com mais 6. Com mais 6. Então, esses 7 candidatos que disputam facilitam muito essa sua vida aí para a candidatura ao Senado? Eu acredito que facilita, porque ao pulverizar os votos, isso faz com que uma candidatura como a minha também tenha visibilidade, né, diante deles. Hoje Eu vai ser acredito que outro facilita. Quem? Dimas Sandas, do Poder 38.
Poder 36. Esse Poder 36 É o antigo... extrema-direita, direita, centro-esquerda. Centro-esquerda. Era o antigo PTC, né? Hoje é Agir. Isso. Aliás, Agir 36, eu falei em poder, né? Ô Agir Sanderson, doutor Sanderson, É irreversível. Trate-me como pré-candidato com firmeza. Ô Sanderson, diz que quando você tem que enfrentar dois monstros, você escolhe o mais fraco para depois ir debater com o mais forte. Você vai disputar com 5 monstros, eleitoralmente falando, pelas condições partidárias, pela notabilidade, pelos cargos e mandatos que já exerceram. Você vai disputar com Jorge Viana, muito provavelmente, Alan Rick, Jéssica Salles, a deputada Wanda Milani, e representando uma categoria de muito potencial aqui no Estado, o Fernando Zamora. Agronegócio, né? E, por último, a candidata Maílza, que é senadora e que busca sua reeleição. Qual é a ordem de enfrentamento que você vai implementar na sua luta para chegar ao Senado? Olha, Narciso, o primeiro momento é se colocar como candidato, mostrar o perfil que eu tenho. A população é que vai dizer se eu tenho um perfil diferente ou não. Se minha história, se meus pensamentos, se minhas ideias, se minha contribuição para o Estado do Acre pode se colocar como uma alternativa de representação do Acre no Senado Federal. Agora, nenhum nome desse aí, eu me amedronto pelo poder deles econômico, eleitoral. Nós vamos fazer o nosso trabalho, expor nossas ideias. Estamos confiando na força do nosso verbo, na força de nossas ideias, na força de nossas propostas, de nossos pensamentos, e a população vai ter como alternativa mais um candidato. Então, essa pluralidade de candidatos, eu acho que eu posso enriquecer esse debate, deixando-me como uma alternativa para Agora, que me diga uma a população possa ver também que eu posso contribuir com a política criana, né? Você vê, um já foi candidato, Jorge Viana já foi candidato, já foi senador, já foi governador, já foi tudo, né? Eu estou no mesmo campo que ele, em relação às ideias. Então, eu acho que a sociedade está na hora de renovar, colocar pessoas que possam contribuir de forma... Mas é isso que eu ia lhe perguntar. Então, eu tenho como me diferenciar de cada candidato desse aí. Quais as suas propostas, ideias, que pode torná-lo diferente desses candidatos citados pelo Narciso? Olha, Osmi, eu acho que é mais o perfil, porque propostas e ideias, quais propostas e ideias que um senador vai ter? Está lá o que o senador faz, esculpido lá na Constituição. O papel do Congresso Nacional, o papel de um senador, nós vamos ter propostas pontuais. Sim, mas uma das coisas que realmente o senador não é para estar debatendo coisinhas paroquiais, não. O senador ele tem que pensar o Estado, ele tem que pensar o país, ele tem que pensar as formas de governo, ele tem que pensar o funcionamento dos poderes da República, ele tem que pensar o desenvolvimento regional. Então ele não pode ser um cara só paroquial. Muitas vezes, como um senador pensa, às vezes a população não está nem diretamente entendendo o papel de um senador. Como você tocou agora há pouco, no início, né? O ativismo do poder judiciário na política. É uma coisa que eu tenho condições de dar esse enfrentamento. Sou formado em Direito, entendo o funcionamento dos 3 poderes da República, acho isso extremamente equivocado para a democracia brasileira, tenho condições no Parlamento de dar esse debate e dizer, olha, nós temos que equilibrar esses poderes, nós temos que fazer uma reforma no Poder Judiciário, é o único poder que não é eleito na República. Executivo é eleito, legislativo é eleito. Aí agora, o judiciário não é eleito. Então, de alguma maneira, falta legitimidade popular e muitas decisões do poder judiciário. O único poder onde não existe democracia é no poder judiciário. E nós temos que ampliar a democracia no poder judiciário. Eu tenho uma proposta para isso. Por exemplo, ampliando a competência do tribunal do júri, nós estamos ampliando a competência do povo na justiça brasileira. Hoje o tribunal do júri só julga homicídios. Mas nos Estados Unidos é muito diferente. Ele julga quase todos os tipos de crimes. Ou seja, o povo é chamado, ele pode ser chamado a julgar
atos de improbidade administrativa, crimes contra a administração pública, ou seja, dá mais legitimidade ao Poder Judiciário. Às vezes, uma decisão monocrática de um ministro tem repercussão para 210 milhões de pessoas no país. Isso não tem legitimidade. Mas legitimidade sempre rima não com tem justiça, legitimidade. doutor? Faz parte, né? A justiça ela precisa ter uma legitimidade popular. Ela tem que ter uma legitimação social, a base da justiça. Mas nós temos alguns problemas que são além do problema do ativismo, que é real, judiciário, né? Judiciário. Que é a questão das desigualdades regionais. Os senadores, eles representam os estados brasileiros. E a Câmara dos Deputados, a população, de uma forma geral. Nós temos essa desigualdade que nós dizemos sempre que enquanto nós tivermos Norte e Nordeste empobrecidos, jamais teremos uma grande nação. E esse papel cabe sim ao parlamento, de atividades econômicas que possam beneficiar essas regiões desiguais. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, que eu e Narciso participamos durante a Constituinte. Nós criamos os fundos constitucionais, foram criados pela bancada Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Que são esses fundos constitucionais? São os fundos subsidiados, com recursos subsidiados da União, para promover o desenvolvimento, naquela época, da indústria, nesses estados, industrializar esses estados, para enriquecê-los mais, que é uma forma de combate à desigualdade. Então, dentro disso é preciso que os senadores, eles tenham ideias de como combater essa infamante desigualdade regional do país. E tem que ter articulação suficiente para isso, né? Porque vou dar um exemplo assim bem prático para nós. Nós temos uma BR-364. Qual o papel dos nossos senadores para manter isso funcionando? Para nós isso aí é um exemplo claro de que falta força, liderança de 3 senadores para deixar a principal via do Acre, 364, funcionando, que é algo importantíssimo para o desenvolvimento do Estado do Acre. Isso mostra a carência de poder, de articulação de nossos senadores. Um senador de vergonha, 3 senadores de vergonha para o Acre, não deixariam uma BR dessa intrafegável. Ô Sanderson, você sabe que o eleitor comum não leva em consideração que a representação do povo está nas mãos da Câmara dos Deputados. E ela é proporcional ao número de habitantes e de representantes. Com mínimo e máximo, né? Com mínimo e máximo. São Paulo tem 70 deputados federais. O Acre tem 8, Rondônia tem 8, o Amazonas tem 8. Mas o Senado não representa o povo, representa os estados. E nos países bicamerais, como é o nosso, que existe Câmara e Senado, você vê que um senador do Acre tem o mesmo peso de um senador de São Paulo. Sim. Embora o senador do Acre tenha sido eleito com 200 mil votos e o de São Paulo com 10 milhões de votos. Sim. É por isso que eu acho, e como o Osmir acabou de dizer, quando nós reunimos as bancadas do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste, nós fizemos a maioria dos votos do Senado e, consequentemente, conseguimos alguns avanços, entre eles os fundos nacionais de desenvolvimento regional. É por isso... Existem os institutos para isso, né? Para esses desenvolvimentos regionais. Nós vamos ao intervalo comercial, aí na volta o doutor Sanderson comenta mais, que não chegou a receber uma pergunta, mas um comentário, você vai falar também sobre isso, ok? Em 2 minutos, o Tribuna Livre volta com você. Fique com a gente.
Voltamos com o Tribuna Livre, nossa segunda parte. Nós temos aqui, como sempre, a presença marcante do caricaturista, chargista, artista de mão cheia, o Daniel Cabral, que está preparando aí, está caprichando aí a charge, a caricatura do Sanderson Moura. No finalzinho do programa ele vai receber aí em primeira mão. Seja bem-vindo mais uma vez, Daniel, tá bom? Doutor Narciso, rapidinho, reformule a pergunta feita no bloco anterior para o doutor Sanderson responder. Não, O equilíbrio das forças lá no Senado. Eu apenas quis chamar a atenção da importância que tem os senadores dos estados, porque eles se igualam. São Paulo, com 40 milhões de eleitores, tem 3 senadores. O Macapá tem 3 senadores. É uma força paritária, né? Aí você vê, nós temos um senador do Macapá, Macapá não, Amapá. do Amapá, Macapá é a capital. que é o Randolfo? Rodolfo Rodrigues. Ele está muito mais presente no cenário político nacional do que os 3 senadores de São Paulo. Daí, eu quero... Você falou muito em verbo. Há quem diga que não só basta o verbo para levar um candidato à vitória. Diz que também igual importância tem a verba. E nessa luta do verbo contra a verba, você imagina que possa ganhar? Pode, eu acho que o verbo é mais poderoso do que a verba, dependendo do candidato. Porque tem candidato que solta toda a verba e não é eleito. E tem candidato que usa o verbo com pouca verba e é eleito. Então depende do momento, das circunstâncias, do candidato, da mensagem, do povo querer, do povo simpatizar com o candidato. Então nem sempre a verba decide uma eleição. Agora é importante para manter o funcionamento mínimo de uma candidatura. Estrutura de gasolina, carro, propaganda, ida, vinda, essas coisas aí, o nosso partido, embora seja um partido pequeno, mas tem um fundo eleitoral que vai atender essas necessidades básicas. Agora, o verbo, eu acredito que nós temos para poder dar o debate. A imprensa tem aberto os espaços para nós, por exemplo, um espaço desse aqui, que vão abrir para outros candidatos, estão abrindo para mim, então há uma certa igualdade. E é nesse momento que nós vamos apresentar nossas propostas, né? Então, a pessoa diz, com a influência de um senador. Tem senador aí, por exemplo, defendendo cobrança em mensalidades nas universidades federais. Eu não sou favorável a isso. Eu sou favorável à universidade pública, gratuita, de qualidade. É algo que me diferencia de uma candidata dessa? É. Então, eu tenho como me diferenciar de cada candidato a senador. Mas deixa eu fazer um comentário sobre isso que você falou agora. E eu queria fazer uma correção, até que você pode até apresentar como candidato uma proposta dessa. E eu vou lhe explicar como. Sim. Quando eu era deputado, eu tinha uma proposta pronta para que todas as universidades públicas fossem pagas. Mas como? Há uma pesquisa nas universidades federais que a grande maioria dos estudantes das universidades federais são filhos de quem tem condições de pagar. Por quê? Porque eles se prepararam em melhores escolas para ganharem o vestibular. E o Enem. Isso. O que acontece? Qual era a minha ideia? Passou aqui o nosso apresentador, Muniz. Aí vamos fazer um histórico da vida da família. Não, o Muniz tem condições de pagar. Pá. Passou o Sanderson. Vamos olhar, uma família humilde, não tem condições de pagar. O Estado dava uma bolsa de estudo para você que não tinha condições de pagar e cobrava do Muniz porque tinha condições de pagar. Com isso, você beneficiaria a universidade, que não precisava estar o reitor com o pires na mão, correndo atrás, e a União ficaria com a parte responsável por mestrado, por doutorado, pela ciência, essa competia a União. Mas o funcionamento normal... Formação em si? Porque o senador Sanderson, essa realidade que eu coloquei aqui, das universidades federais,
é uma coisa triste. Mas eu penso um pouco diferente, Osmir, em relação a isso aí. Eu já sou favorável à ampliação de vagas, eu já sou favorável à ampliação das universidades no país, sou favorável à criação de uma universidade estadual no Acre. É o momento de nós trazermos a uma universidade estadual que possa ter acesso Mas a nós todos temos recursos para isso? Eu só vejo entrando 20 milhões, 100 milhões, 200 milhões dessas emendas parlamentares. Quer dizer, como é que nós não temos recursos? É o que a gente mais vê. 400 milhões para o Acre, 500 milhões para o Acre. Nós temos sim. Ô Sanderson. Porque da onde é que esse povo tira esse dinheiro todo? Sanderson. Eu vou pegar uma emenda dessa daí e vou dizer 500 milhões para a construção da nossa universidade estadual. Ô Sanderson. Está aí a fonte dos recursos. Sanderson, me escute aqui. Só para interar aqui, Narciso, então eu sou favorável à ampliação, porque, olha, eu me formei em História na Universidade Federal do Acre. Mas você não concorda com a ideia de que a Universidade Federais tem mais É preciso examinar isso aí, sim. Eu me formei em História na Universidade Federal do Acre, em Direito. Na minha sala, tinha um ou dois que eram pessoas ricas, mas a maioria das pessoas lá eram pessoas simples. Segundo curso, talvez, pelo menos aqui no Acre, no segundo as curso, pessoas de Tarauacá, de Feijó de Jordão, de pessoas simples, que nos formamos lá graças à Universidade Federal do Acre. No segundo curso, talvez o senhor já tivesse condições, né? No primeiro, não, né? No primeiro, Se não tivesse o apoio, certamente o senhor não estaria aqui hoje. E em Direito mesmo, tem pessoas que não tinham condição nenhuma, né? Então tem que ampliar a vaga para negros, para índios, as cotas, tudo bem, para pobres, mas abrir o espaço para cobrança de mensalidades é tipo assim, abrir a porteira para passar a boiada, igual diz o ministro lá do Meio Ambiente. Então não, é um caminho perigoso. Não acabaria o vestibular, se não for um caminho bem estudado, bem trabalhado, é um caminho de privatização. Não, principalmente mas de onde vem a proposta. Não acabaria a seleção via vestibular, continuaria do Ô mesmo jeito. Sanderson. Você ainda Então, já estou dizendo duas propostas aqui como senador, né? A ampliação da participação popular no Poder Judiciário, a criação de uma universidade estadual. Estou colocando nossas propostas aqui. Sanderson, Rui Barbosa dizia que a verdadeira igualdade é você tratar desigual os desiguais. Se você chegar no Mackenzie, que é uma das melhores faculdades do Brasil, na USP, na Unicamp, você vai encontrar numa sala de 40 alunos, 35 filhos de bilionários. E por que isto? Porque eles tiveram no ensino primário e secundário um bom embasamento e na hora de competir, antes no vestibular e agora no Enem, eles garantem uma nota maior do que o filho do pobre. Eu entendo. Mas eu penso um país civilizado. Vamos pegar o SUS aí. Vamos pegar o sistema de saúde. Se nós vamos lá no pronto-socorro, o rico, o pobre, todo mundo é atendido. Eu penso na universidade como um todo, da mesma maneira. Eu acredito que um país civilizado precisa ter universidade para todo mundo, seja rico, seja pobre, seja branco, seja negro. Eu penso um país civilizado. Mas você falou no SUS. Você sabe que o SUS ele foi criado pela sensibilidade dos constituintes de 1988. Sim. Como um avanço. E é um grande avanço. Foi uma tremenda coragem do povo brasileiro. Então, você penso vê a que educação. nos Estados Unidos não conseguiram SUS. fazer um SUS igual ao nosso. E já tentaram, né? Já tentaram. Agora, só porque nos Estados Unidos a pessoa se forma pagando nas universidades, nós não precisamos seguir tudo que a América trabalha lá, não. Não, mas nos Estados Unidos, o filho do pobre, reconhecidamente pobre, ele tem acesso às boas faculdades. Mas aqui nós podemos ampliar os programas de acesso aos jovens, aos pobres nas universidades também, para que isso possa ser tratado de forma mais igual. Então nós temos estratégias de programas que podem colocar o pobre também. Eu concordo com sua ideia, mas não de forma generalizada. Não, também não. Isso, eu também não vou dizer aqui que isso é ponto pacífico e acabou. É um debate importante que precisa ser travado. No geral, minha diretriz é essa. Eu não estou fechado para o debate. O senhor levantou argumentos importantes, o senhor também. Eu não estou fechado para o debate. É uma coisa que precisa ser enfrentada. Aliás, agora, minha diretriz geral para esse assunto é esse, mas eu estou aberto a um amadurecimento dessa questão. Porque o princípio que nós colocamos, eu e o Narciso estamos colocando aqui, é de que os pobres não podem bancar o estudo dos ricos.
Porque à medida em que os recursos para as universidades federais ou estaduais vêm da arrecadação de todos, aí banca muito mais para o filho. O grande problema é a gente definir o que é rico e o que é pobre. Não, mas Por não- exemplo, a Defensoria Pública não atende pessoas que ganham 4 salários mínimos. Uma pessoa que ganha 4 salários mínimos para cima é rico? Não. Então nós temos primeiro de definir o que é Sim, rico mas e o que será é pobre. será Porque senão definido. assim a gente Sim, começa sim. a excluir. Tem pobres aí que ganham 5 mil reais por mês. Não pode dizer que uma pessoa é de classe média Não, ou mas rica aí só porque te- ganha 5 mil. aí teria então que nós na temos que universidade- definir isso aí para não excluir uma quantidade de pobres do acesso à Mas universidade. não excluiria. Não excluiria. Na hora que tivesse uma regra para definir essa questão de quem pode ou não pagar, digamos, quem ganha 5 mil não pode pagar uma universidade de medicina que paga. É isso. Que a mensalidade é 10 isso é um mil. processo A mensalidade é complicado. 10 mil. Isso é um processo complicado e perigoso no Brasil. Aí o que é que Principalmente acontece? quando quer medir a renda da família para ter acesso aos benefícios Aí o que é que públicos. acontece? Quem bolsa depende de disso estudo. Não, ele não seria excluído. Tem bolsa de estudo paga pelo Mas pelo nós Estado. temos já bolsa de estudo para jovens que não podem. O problema é que no governo Bolsonaro essas bolsas chegaram a ser comprometidas de acesso às pessoas que não Não, podem eu acho pagar. que bem, Aliás, doutor, só para apimentar nosso debate, a educação no Brasil vai muito mal, vai de mal a pior. Na sua opinião, falta mais investimento, é isso? Olha, Ou gestão? A minha opinião, a educação no Brasil, ela está faltando um choque de cultura clássica. Nós abandonamos a cultura clássica na educação brasileira. E o que é essa cultura clássica? Olha, a cultura clássica é você resgatar nas escolas os valores clássicos, a filosofia, a retórica, o conhecimento dos valores que fundaram a civilização ocidental, como muitos países fazem, países europeus, os Estados Unidos. Então, essa cultura clássica precisa ser resgatada. Os no valores Brasil. nacionais. Os valores nacionais, tudo isso precisa ser resgatado. Questão então, ética e moral também. o nível da educação do Brasil está muito fraco. Tá O muito valor de fraco. família, de você não acha alguma, de importante? alguma maneira. Olha, valor de família, mas não no sentido, às vezes, que as pessoas colocam, né? Família só é minha, a família do outro não é família. Mas a né? questão ética, moral? Questão ética e moral é fundamental no nosso país. Combate à corrupção continua sendo algo fundamental. Isso aí eu não abandono essa bandeira de luta, não. Direita, esquerda, tudo enlameado de corrupção. Agora, só por isso as pessoas vão abandonar o combate à corrupção, porque é generalizado, é endêmico. Não é por aí. Não. Enquanto concordo. nós não superarmos essa pauta no país, o país continua um país pobre. Você vai defender Enquanto essa pauta na pauta campanha? é uma das pautas principais, a ética na política. Parece uma coisa assim de político, né? Defender a ética na política parece uma coisa ultrapassada. Mas como é que nós vamos se desenvolver com um país corrupto? Com um país, os índices lá em cima de O doutor Narciso corrupção? pensa diferente disso, né, doutor? Como assim? Em relação a... Eu defendo o Como combate à corrupção dentro das regras do jogo, dentro das regras da democracia. Sem os excessos do judiciário, sem os excessos da polícia, sem os excessos do Ministério Público. Mas o combate à corrupção em todas as instâncias de poder tem que existir. O senhor é Tem que existir. favorável a essa verba eleitoral que foi criada e aumentada recentemente pelo Congresso Nacional? Olha, essa verba, de alguma maneira, é muito exacerbada, né? Daí entra a questão do investimento público ou privado nesse processo eleitoral, né? É uma coisa que precisa ser debatida. Isso aí, de alguma maneira, ajuda também os partidos pequenos, né? Que têm o mínimo recurso para fazer Aliás, o Partido campanha, Novo né? foi o único que não quis. Mas abriu mão. acaba, Sanderson, por não ajudar. E eu vou lhe dar uma Agora, se explicação. não tiver, aí vira um jogo mais bruto ainda. Vira um jogo mais bruto. Por exemplo, Imagine, se não tiver verba partidária, se não tiver fundo eleitoral pra essa ninguém. semana mesmo, Quem é que vai se dar bem no viu, Sanderson? num processo eleitoral? Essa semana mesmo, eu analisei desses 5 bilhões de reais do fundo partidário eleitoral, Fundo eleitoral, não é partidário. para além do fundo partidário, que já existem 2 fundos. o fundo eleitoral e o fundo partidário. Se você olhar o PSL, hoje, o União Brasil e o PT, os 2 juntos vão receber 1 bilhão de reais para bancar as eleições dos seus candidatos. 20% da grana. E o seu partido vai receber um troco. Então, de qualquer maneira, eu acho que nós tentamos, em nome da corrupção, querer combater
o financiamento privado das campanhas e acabamos trazendo um problema ainda maior. Porque o que deve ser combatido numa eleição é o chamado Caixa 2, que vai continuar existindo. Agora tem toda uma prestação de campanha, né? Sim. Também todo um acompanhamento rigoroso da Justiça Eleitoral desse Tá mais transparente em tese, né? desse Eu tenho uma investimento, ideia, né? De alguma Sandro. maneira a Justiça tem aperfeiçoado os mecanismos de transparência do uso desses recursos. Eu tenho uma ideia, é o seguinte, que quem deveria bancar eleição eram os partidos políticos. Vindo de onde os De quem? recursos? Dos associados. Mas O problema é que partido político no Brasil virou uma esculhambação, não tem nem outro termo para usar. Virou uma esculhambação. Você funda um partido como funda um clubezinho qualquer ali do bairro e tal. outra coisa que eu defendo, Osmi e Narciso, é uma coisa que poucos políticos defendem, porque ninguém dá muito valor a isso, né? Eu defendo a construção no estado do Acre de um Palácio das Belas Artes. É uma coisa, o que significa isso? Da cultura, você Palácio da defende mais Cultura. investimento em cultura. Eu chamaria Palácio das Belas Artes. Onde esses rapazes aí, ó, como Daniel Cabral, artista como esse, cantores, compositores, poetas, artistas plásticos, tudo que for de produção cultural tenha um lugar de produção, de encontro, de exposição, com auditório, com uma coisa bonita de se ver. Isso é um investimento na cultura do Acre. Mas os políticos vão investir nisso? Os senadores Seria uma revolução os cultural, senadores assim. estão uma revolução cultural, que é minha área, né? Isso. A área educação, minha área cultural. Claro. Os homens estão preocupados com isso? Tá aí os pobres dos cantores com pires na mão, os artistas com pires na mão, querendo publicar seu livro, publicar suas artes. Não tem um ponto de encontro, não tem um ponto de incentivo. Então eu quero ser um senador também da cultura Isso eu criana. concordo Do plenamente. músico, do artista, do cantor, de quem compõe, de quem faz cultura. Eu quero que a cultura do Acre tenha um brilho especial. E o Palácio das Belas Artes vai ser o centro de irradiação cultural, dessa Você produção vai cultural do Acre. destinar uma emendas para isso. E né? emendas, porque é emenda para aquilo ali, emenda para aquilo. O cara, de onde vem o recurso? Dessas emendas que o cara bota aí nos outdoors. Mas eu vou dar um exemplo disso aqui, Muniz, o Sanders, o Narciso. Agora, recentemente, no programa passado daqueles Voice Kids da Globo, foi para a final um cantor de Cruzeiro do Sul, Gustavo. Sua terra. A minha terra, com muita honra. Gustavo, agora, já nessa outro? agora, outro cantor, o Marçal, um tenor espetacular, ambos tenores. Sabe de onde eles vieram? Do conservatório De música, que eu conheci pessoalmente. Que eu conheci pessoalmente, coordenado pelo promotor Iverson, que Isso. é um grande incentivador uma coisa daquilo ali. espetacular o conservatório. Lindo trabalho, Narciso. lindo trabalho. Eles têm lá uma orquestra quase sinfônica. Sinfônica, coisa linda. Coisa linda de se ver. Agora, No Acre, né? no entanto, os caras, mesmo nessas exposições, desse negócio aí, Narciso, pagam 300 mil, 600 mil, sei lá, para artistas até deles desconhecidos e não prestigiam esses talentos. Os talentos, a cultura no Acre vai viver seu momento de apogeu. Vai viver seu momento de apogeu. Cada associação, cada produção cultural vai ter espaço para produzir, expor sua cultura, sua arte, seu espaço, sem estar mendigando que o governo libere aqui o auditório do Memorial dos Autonomistas para a gente fazer uma palestra. Não vai existir isso aí. Que dessas emendas aí que eles liberam, vai ser liberada para construir o Palácio das Belas Artes no estado do Acre. Legal. Perfeito. Um exemplo de cultura e desenvolvimento cultural Acho para o excelente país. ideia. Vamos Excelente a mais um ideia. intervalo comercial e voltaremos dentro de instantes com a última parte. E você não precisa mudar de canal, você está na melhor companhia. Você está na TV Rio Branco, no Tribuna Livre. Até já. Voltamos com a terceira e última parte do nosso programa de hoje, Tribuna Livre, na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Agora muito mais cultura, informação e política para você e sua família. Siga-nos nas redes sociais. Se você perdeu o início do programa, nós estamos aqui há dois blocos. Este é o terceiro e último, a conversar com o doutor Sanderson Moura, pré-candidato ao Senado
pelo PSOL. Lembrando que ele tem nessa federação, nessa aliança também, a rede de sustentabilidade e a só tipo de informação, o pré-candidato nessa aliança que tem o Dr. Sanderson como pré-candidato ao Senado, pré-candidato ao governo, é o professor Dr. Nilson Euclides. E o pré-candidato a vice ainda não foi definido, né, doutor? Não, ainda Isso. O Osmi, mais uma vez você fica à vontade Não, para eu faço fazer uma pergunta objetiva. Sim. Vamos lá, então. Qual a maior crítica que você faz aos atuais ou anteriores senadores da República com relação à questão de desenvolvimento do Acre? A principal palavra que eu acho que é desarticulados. São pessoas desarticuladas. Não consegue se articular de tal forma que possa colocar o Acre no cenário de desenvolvimento do país. Às vezes pensa só ali na sua política, na vida deles mesmos, e não coloca o Acre em primeiro lugar, não coloca o Acre no primeiro plano. Eu vejo que o principal problema é esse, dos nossos senadores. E eu dei um exemplo concreto. Como é que 3 senadores da República não conseguem manter uma estrada dessa funcionando para o acreano poder desfrutar dela? Um dos principais bens do povo acreano é desarticulação. Não acredito que 3 senadores, nós já falamos aqui do poder que tem um senador, não consiga fazer um negócio desse aí debatendo estrada para Pucallpa, Cruzeiro do Sul para Pucallpa, que não consegue nem manter uma estrada dessa daí. Eu não tenho outra palavra a não ser desarticulação. Mas o senhor defende essa estrada também? Precisamos estudar essa estrada aí, precisamos estudar. Eu assino embaixo tudo que você falou sobre a importância da cultura. É fundamental. Mas como é que nós vamos defender a cultura? Ontem, o IBGE divulgou uma pesquisa que no Brasil tem 19 milhões de pessoas passando fome e 30 milhões sendo subalimentadas. Então, esse contingente de 50 milhões de pessoas Com insegurança alimentar. com insegurança alimentar vai dispor de tempo, vai ter a oportunidade de ser aculturado nos termos que você acabou de expor? Sem dúvida, isso aí, em primeiro lugar, é a pessoa se alimentar para poder fazer cultura. E quem ama cultura, às vezes, até com fome faz cultura. São os raros, mais fáceis. Mas nós precisamos resolver isso aí. Como é que nós vamos resolver? O Estado, ele existe para, de alguma maneira, prover as necessidades do nosso povo. O Brasil entrou no mapa da fome, não estava mais no mapa da fome. Entrou recentemente no mapa da fome. Os programas sociais tiraram a quantidade de pessoas da fome. Então, a solução, pelo menos mais urgente, é nós termos programas que possam tirar esse pessoal da fome, da insegurança alimentar e depois criar estratégias de desenvolvimento econômico. Ah, vamos ensinar a pescar, não vamos dar o peixe, vamos ensinar a pescar. Mas o Estado, antes da pessoa poder pescar, ele tem que ter o anzol, ele tem que ter a estrutura para ir comer primeiro, para poder ir lá no garapé pescar o peixe, é onde vem essa estrutura mínima para ele ir lá e pescar. O senhor defenderia essa PEC aí da bondade, se fosse senador? Olha, os programas sociais, eles precisam ter consistência ao longo do tempo. Ele precisa ser política do próprio Estado. Entra um governo, tem programas sociais, entra o outro, tira. Entra o outro, tira. Vira uma politicagem total. Então, um programa de Estado, não de governo, é isso? Exatamente. Então, Agora está você lá na nossa Constituição, direito à vida, direito à alimentação, direito à moradia, tudo isso é papel do Estado. Agora você acabou de dizer... O Estado tem que ser provedor sim. Eu não sou favorável ao Estado mínimo. Também não sou favorável ao Estado aloprado. Também não estou. Mas o Estado precisa ter presença na vida do cidadão, na saúde, na educação, na alimentação, na moradia. O Estado precisa ser vivo, poderoso, forte, para que o cidadão possa sentir a presença dele. E quando esse Estado está fiscalmente inviabilizado, Está falido. que é que está acontecendo com o nosso país? Nós, este ano, vamos fechar este ano com a dívida pública de 6 trilhões de reais. Produção, desenvolvimento interno, Sim, produção de riqueza. Mas aí que vem um problema, Se agora mesmo tocou no assunto,
da estrada lá de Pucallpa. Nós precisamos ver. Aí que está o problema. A questão da Amazônia, com os xiitas ecológicos, complicam muito a vida do desenvolvimento da Amazônia. Ninguém quer devastar a Amazônia. Nós queremos que 27 milhões de brasileiros que moram na Amazônia saiam do século XIX, em que nos altos rios se vive muito. Essa estrada que você se referiu, que vai para Pucallpa, lá para a Serra do Divisor, que eu conheço, já há uma proteção ali, é uma área ambiental protegida. E a lei diz que, se eventualmente houver uma estrada, ninguém pode ocupá-la nas suas extremidades. Ora, em que isso beneficiaria? O caboclo que está lá com turismo, que é uma região de muito turismo. Muito turismo. Muito turismo. Precisa ser E o explorado. turismo é a indústria sem chaminé. Sim. O turismo, o caboclo que está lá, as pessoas que vão levar os ônibus, carros e veículos. Enfim, você criaria uma outra realidade sem devastação nenhuma. Sim. Mas, no entanto, não é isso que os brasileiros comprados por organismos internacionais, que são essas ONGs, são comprados inclusive por países produtores de grãos. Eles impedem muito que a Amazônia continue do jeito que está, em vez de fazer o que nós já fizemos, os governos já fizeram, uma política agroeconômica, florestal, social. Eu sou um defensor do meio ambiente. Isso faz parte da minha meu próprio perfil de candidatura. Eu não nego minhas propostas, eu sou um defensor do meio ambiente. Mas agora, eu não sou um xiita, sim. não sou um xiita, mas também não defendo o cara ser cupim, comendo a Amazônia todinha para fazer pasto para boi e ligar a estrada para o Peru. Eu também não sou favorável. Doutor, cupim comendo tudo. Viu, doutor? Também não. Nós temos que Mas crescer. o cupim come naturalmente, sem precisar de ninguém se esforçar para isso. Mas fazendo um paralelo metafórico aí, tem uns que não comem naturalmente não, querem comer tudo, né? Então tem que ter um equilíbrio econômico, um desenvolvimento econômico com preservação ambiental. Doutor, nós temos que encontrar um ponto de equilíbrio. Se nós temos 13% apenas de área devastada, que história é essa que estão acabando com a Amazônia, cara? Estão acabando. A cada dia o estádio de futebol que é desmatado. Tá aí as estatísticas. 13% isso não é fake news. é apenas devastado no Acre. Nós, acrianos, não podíamos estar com esse discurso. Nós, acrianos, não falo nem o pessoal do Pará, lá do Mato Grosso. A Amazônia também, outro centro de estado preservado. Nós não podemos generalizar da forma como... Eu não sou um cara que não tem abertura para diálogo. Agora, nós não podemos fazer assim, passar a goela abaixo a destruição da Amazônia sem discutir com os organismos que representam Estamos todo esse chegando ao trabalho. final do nosso programa. Eu não posso dizer aqui que eu sou favorável a essa devastação, também não. Agora, não estou fechado para o diálogo. Okay. Essa é a minha postura enquanto Já o doutor candidato. volta com as considerações finais. Eu quero as despedidas, as considerações finais também do doutor Narciso. Fique à vontade, doutor. Não, eu queria apenas dizer para o Sanderson que eu participei da atividade política do Acre por 30 anos seguidos. O meu tempo foi todo dedicado à atividade política. Isso, eu só tenho um sonho na política. Nunca pensei em ser prefeito de Rio Branco e jamais pensei em governar o Acre. O meu sonho era ser senador da República. Porque quando eu fui deputado federal, por 2 mandatos, que eu chegava no meio de 513 parlamentares, nós do Nordeste e do Norte já estamos praticamente condenados ao baixo clero. Era preciso você ter um extraordinário talento baixo clero, exatamente. para aparecer. Agora o Senado, não. O Senado é uma casa... Câmara alta que chamam, né? Câmara alta, Câmara revisora. A importância que tem um senador. Um senador
tem um valor político mais importante para a nossa República do que os nossos 8 deputados federais. Os nossos 3 senadores representam 1,42 do poder da República. Então, eu quero aqui desejar a você sucesso na sua campanha. E se você chegar ao Senado da República, faça. E olha que eu não comungo com as ideias dele, mas faça o Acre aparecer da mesma forma que o Randolfo Rodrigues está fazendo o Amapá aparecer no cenário nacional. Daí porque o meu slogan é a voz do Acre ecoando por todo o Brasil. Eu já venho de um tempo mais longo na política acreana do que o Narciso. Eu venho desde o final do território para Acre-Estado. Participei da luta Acre-Estado. Venho acompanhando, algumas vezes dentro de governo, outras fora de governo, outras vezes observando apenas. Participei de inúmeras atividades, mas eu vou ser muito sincero com você. Eu tenho dito e repetido aqui nesse programa que a minha geração falhou com o país. O Brasil que nossos avós sonharam não é este país que vivemos. Com tanto desemprego, com tanta insegurança, com tanta fome, com todos os problemas que aqui existem, não foi o sonho dos nossos avós, que nordestinos, quando vieram colonizar esse estado. Então a minha geração falhou. Eu espero que a sua não falhe e desejo sucesso. Doutor Sanderson, tem uma lembrancinha aí para o senhor. A charge produzida agora há pouco, durante o programa, pelo nosso chargista, caricaturista, Daniel Cabral. Aí, ó. Ele caprichou aí, ó. Muito legal, muito grato. Certamente vai ainda ficar tem lá um no seu filósofo, escritório lá, né? grego aqui do lado, né? Grego, banquete. O Platão, banquete, rapaz, o livro de Platão. Grécia Antiga, Platão. Caprichou Muito aí. lindo, muito grato aí, tá, meu amigo? Valeu. O doutor Sanderson, que também, gente, é fundador, membro da Escola de Atenas. Doutor Sanderson, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela entrevista. Parabéns pelo trabalho realizado como professor, historiador, como membro da Academia Acreana de Letras, como advogado, principalmente na área criminal. Eu falei agora criminalística, na verdade que é outra história, na área criminal, melhor dizendo. Mas foi um prazer, sucesso e boa sorte. Muito grato, Muniz. Um prazer poder participar desse programa aí com pessoas tão ilustres, amigos de muitas datas. E eu quero realizar o seu sonho, claro que é o seu sonho de um dia ter sido senador, né? Quero realizar o seu sonho em mim, quem sabe, né? E que você, Narciso, é uma pessoa que sabe o tanto de carinho que eu tenho por você. No meu gabinete, com certeza, para você, minha sala não terá porteira aberto para Narciso Mendes. Pela gratidão, para vocês, para todos os acrianos. Boa sorte, valeu. A você que está em casa, muitíssimo obrigado pela audiência. Tá? Boa noite e até a próxima semana, se Deus quiser. Continue com a TV Rio Branco, porque a TV Rio Branco continua com você. Muito obrigado a todos e boa noite.